Platão dizia que todo mundo tem que ter um herói de estimação, um herói para chamar de seu. Mas o que isso implica? O que é um herói? E para que ele serve? Para falar sobre herói, que é um tema que eu particularmente gosto bastante, acho bem legal, eu acho importante a gente entender que muitas das vezes todo mundo fala muito de heróis na nossa sociedade, né? Principalmente os super-heróis, né? E essa ideia de herói é uma coisa que ela permeia todos os períodos históricos, né? Nós hoje em dia temos nossos super-heróis, mas as pessoas do passado tinham os heróis delas, né? E todas as civilizações do passado construíram histórias, construíram mitos, construíram lendas sobre figuras heróicas. E por que será que é tão importante assim, né, ter um herói, como Platão disse, né? Por que será que é tão importante nós todos termos um herói para chamar de nosso? Nada pra fazer, Nada pra fazer. Acho legal botar uma blusa de herói. É o nosso amigo imaginário, né? Nosso amigo imaginário. Só que na verdade o herói ele não tem nada de imaginário, né? O herói, embora ele seja na sua maioria uma figura mítica, que pode sim ou não estar relacionado a uma figura histórica, tá? Porque muitos heróis, na verdade, eu não fiz um levantamento de todos os heróis, mas estou fazendo uma comparação. Se eu vou fazer assim, todos os heróis que eu conheço de várias culturas diferentes, a grande maioria deles tem uma contraparte histórica, tem uma contraparte real no nosso mundo, né? E o que são essas pessoas, o que são essas lendas, o que são esses mitos, né? Tratam de seres que nos remetem questões elevadas, que nos remetem a valores, né? A gente já falou até em questão no nosso vídeo sobre mestres, né? Que sim, em algum momento pode até parecer que a gente está falando a mesma coisa, mas não, porque o herói ele não é um ser que a gente interaja diretamente, ele é uma figura mítica. Porém, ele é um ser que ele nos ensina muita coisa através do exemplo do ideal que ele passa. Então, se eu sei que tal herói, se eu conheço um herói bem, né, e eu gosto desse herói, eu sei como ele se comporta, eu sei o que ele faz. E ao saber o que ele faz, ao saber como ele age, eu sei como eu devo agir. Sim. E essa é uma função muito interessante do herói, que não é só de ser heróico, mas é de realmente nos ajudar na nossa caminhada, né? Porque, de certa maneira, ele vence coisas, ele enfrenta coisas que nós também vivenciamos na nossa vida, às vezes não de maneira direta, não literalmente falando. Ou não que nem ele. Não que nem ele, né? Talvez você não corte a cabeça de uma cobra gigante, mas simbolicamente aquilo aparece de alguma maneira na sua vida. E em muitos momentos nós nos pegamos nessas situações sem saber para onde ir. E eu acho que vale um adendo também. Por mais que o herói seja um arquétipo, por mais que o herói seja um exemplo, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente traz para nossa vida, para não endeusar demais a figura do herói. É claro que o arquétipo é perfeito, mas quando a gente busca um exemplo num herói, a gente não pode achar que o herói está sempre super de boa, resolvendo todas as coisas e que a gente também deve ser assim. Muito pelo contrário. Se a gente estuda as histórias dos heróis, a gente percebe a fragilidade deles. Só que, mesmo diante da fragilidade, eles buscam fazer aquilo que eles acreditam que é certo. Nem sempre, talvez, eles acertem 100%, mas eles fazem o melhor que eles podem, eles agem por amor, eles agem por dever. Então, talvez esse seja um dos grandes exemplos para quando nós vamos trazer esse arquétipo para a nossa vida. A gente muitas vezes não vai saber exatamente o que fazer, mas quando a gente pensar no herói, talvez a gente não ache a resposta específica para aquele problema, mas a gente tem a resposta de que o herói na nossa posição faria aquilo que é melhor para todo mundo, faria aquilo que de fato traz harmonia para o meio, mesmo sem saber 100% se ele está agindo corretamente. Ele segue o coração, ele segue aquilo que ele acredita e dá o melhor de si. Um ponto interessante que você levantou, João, é que o herói ele não necessariamente é um ser perfeito, né? E isso nos ensina muita coisa. Quando a gente vai pegar, por exemplo, a história de Hércules, todo mundo conhece os 12 trabalhos de Hércules, mas poucos são aqueles que entendem o porquê que os 12 trabalhos acontecem. Porque Hércules, que era esse semideus, ele é assolado pela noia, né? E ao ser assolado pela noia, ele comete uma barbaridade. Ele acaba matando a própria família. Ele fica com culpa, como nós também sentimos culpas, não quando a gente mata a família, porque isso não deve ser feito, tá? Não devemos matar pessoas, mas a gente sente culpa quando a gente erra. Quem nunca errou e falou, rude, pesado. Errei pesado. Aí deita na cama à noite, lembrei daquilo que eu fiz em 1800 e alguma coisa, e aquilo começa a remoer. O que o Hércules fez depois de cometer uma atrocidade, depois de cometer um erro?
ele entra em contato com a divindade e ele procura algo para reparar aquilo dentro dele. Ele nos ensina, através do erro, como solucioná-lo. Não ficar se lamuriando, não ficar, errei, vou esconder aqui, vou jogar para debaixo do tapete, não vou fingir que nada aconteceu, ou ficar, realmente eu sou uma pessoa horrível, meu Deus do céu, como eu sou, nossa, eu não me suporto de tão errado que eu sou. Não, vai falar, não, errei. Legal. O que eu posso fazer para redimir esse erro? O erro está feito. Eu não consigo voltar no passado e resolver aquela questão porque já aconteceu. Mas como eu posso lidar com essa questão? E aí ele sai na jornada dele através dos 12 trabalhos e quando ele finaliza os 12 trabalhos, ele se sente recompensado. Não no sentido de que, olha só como eu sou poderoso, máximo, eu sou o Hércules, ele começa a se mostrar para todo mundo na academia fazendo crossfit. Ele não trabalha dessa forma, mas ele entende que ele está redimido, que aquilo ficou no passado, aquilo que ele errou por um motivo. Agora ele já não erra mais daquela forma, ele vai errar de outras formas. E ao errar, ele vai aprender com o próprio erro e vai se desenvolver cada vez mais. Tem uma característica que sempre me chamou muita atenção nos heróis, né? Sejam os heróis míticos ou de qualquer outra fábula, história, é que eles são personagens que assumem responsabilidades. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Porque eu acho que tem uma característica que resume um herói, é a questão da responsabilidade. Como o Paulo falou, o herói ele não é perfeito, né? Eu acho que se a gente for pegar realmente a ideia de herói que a gente tem na nossa na sociedade, a gente vai ver que o herói ele está muito longe de ser a figura divina. Na verdade, o que transforma ele num herói é justamente o fato dele ser, mesmo que ele tenha uma contraparte divina, que ele seja humano. Porque é através da humanidade, através do ser humano que você pode manifestar essa ideia do herói. Por quê? Porque através da responsabilidade que você assume pela sua vida e pelas coisas que acontecem nela. Um herói erra. Só que o que diferencia um herói, então, de qualquer outra pessoa que também erra? É porque ele não foge do erro dele. Ele não se martiriza pelo erro, ele não tenta abafar o erro dele. Não, ele diz, errei. Ele assume a responsabilidade, ele sabe o que ele fez e ele não vai chorar e se esconder. Ele vai resolver, ele vai fazer alguma coisa para compensar aquilo. E essa coisa não é jogar a responsabilidade para o outro. Não é jogar a responsabilidade, é assumir a sua. Né? Talvez eu tô bem. Também não vai até esse ponto. E além de fazer isso, né, eu acho que uma outra coisa que também caracteriza muito o herói é que ele resolve as coisas. Não apenas as coisas que ele fez, mas ele resolve as situações. Né? Isso é uma característica que o herói tem e que nós também deveríamos aprender a ter, além de assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, assumirmos a responsabilidade pelas coisas que acontecem, mas também nos colocarmos numa posição proativa e prática dentro do cenário onde a gente está inserido, buscando, como o João falou, sempre o melhor para todo mundo. Então, se um herói ele chega numa situação de conflito, por exemplo, seja esse conflito de qualquer forma que seja, não precisa ser um conflito físico, mas um lugar onde existe um conflito, o herói ele não pode chegar ali e colocar mais lenha no conflito, incentivar o conflito. Ele também não pode chegar ali e ficar isentão, do tipo, deixa que eles se virem porque eu não tenho nada a ver com isso, o conflito já estava aqui antes de eu chegar, o que eu tenho a ver? Não, o herói é aquele cara que, de fato, ele bota a cara a tapa. Por isso que nas histórias, o herói é aquele que se sacrifica, porque ele assume não apenas as responsabilidades diretas dele, como ele também assume aquelas que para a maioria das pessoas não dizem respeito a ele, mas dizem, porque nós vivemos em sociedade, então tudo que acontece na sociedade diz respeito a gente. Então o herói é aquele cara que ele vai ver uma coisa errada e ele vai agir, sendo aquela coisa diretamente relacionada a ele ou não. Ou seja, desculpe te interromper, mas ele vai chegar e vai ver a louça suja na pia, Sim. Ele vai chamar as pessoas para limparem a louça suja. E ele também vai participar dessa limpeza. Exatamente. Ele vai agir de forma a tornar aquele ambiente um ambiente mais harmônico, a resolver o problema que tem ali de uma forma justa, de uma forma correta e de uma forma a buscar sempre o que é elevado. Eu acho que isso que o Paulo falou, que o Patrick estava comentando também, é interessante, né? Principalmente esse exemplo da louça, porque talvez a gente pudesse pensar que qual é a atitude de herói? É chegar lá e lavar, né? E, tudo bem. E talvez até seja em alguns momentos. Mas percebam que o herói não só faz aquilo que tem que ser feito, não só dá o exemplo, mas ele mostra para as pessoas de uma maneira amável, de uma maneira bacana, que talvez eles não estejam agindo da maneira
de uma maneira tão legal assim. Não é jogar na cara da pessoa, não é mostrar, tipo, olha, tá vendo como você é imperfeito e terrível, mas é ajudar a pessoa. E a gente sente quando existe essa diferença, né? Quando a pessoa, mesmo com carinho, chega, te chama atenção, te ajuda. Então, é uma coisa importante para a gente se espelhar e tentar trazer para nossa vida. Como o Patrick falou, em muitos momentos a gente se coloca como, não fui eu que comecei isso, não fui eu que trouxe esse problema, então deixa as outras pessoas resolverem, porque isso é responsabilidade delas. E existe um equilíbrio entre não se colocar demais e pedir que as pessoas façam aquilo que elas precisam fazer e também não se ausentar como se aquilo não importasse. É difícil, mas é importante que a gente pense nesse tipo de coisa para conseguir se colocar de maneira um pouco mais harmônica. E aí, quando a gente consegue isso, as coisas tendem a fluir um pouco melhor. É saber que você deve lavar a louça, mas nem sempre. E também não é se endeusar, reclamando, não, eu gostaria de não ser a única pessoa a lavar louça nessa casa, mas infelizmente eu sou a única pessoa que sabe lavar louça nessa casa, porque ninguém sabe lavar direito. Não é isso. Sim. O herói, ele vai saber o momento certo de agir e o momento certo de não agir. E através disso ele vai ensinar, ele vai servir de exemplo. E o exemplo é uma coisa bem interessante na nossa sociedade. Nós aprendemos com exemplo. Quando nós nascemos, nós temos o exemplo dos nossos pais, das pessoas que estão ao nosso redor. É instintivo a gente buscar esse exemplo. Então, quer queira ou quer não, você vai buscar exemplos, você vai buscar pessoas para seguir, mesmo que você não faça isso de forma consciente. Por isso que é importante a gente refletir dentro da nossa sociedade o que nós chamamos de herói. Se nós chamamos de herói alguém que apenas cresce materialmente, mas não cresce moralmente, talvez esse não seja um herói que nós queiramos seguir. Que nós devamos seguir. Devemos? Mas se a sociedade acha que isso é legal, beleza para a sociedade. Mas embora você faça parte da sociedade, você é uma individualidade. Você pode escolher outros heróis. Você pode procurar heróis míticos ou heróis físicos. Pessoas que superam as adversidades e possam te ensinar alguma coisa. Pode ser o seu professor, pode ser o gari, pode ser qualquer pessoa que te ensine algum atributo, mas que você busque isso de uma maneira ativa. Porque se você não buscar de uma maneira ativa, você vai ser bombardeado por aquilo que a sociedade vende como herói e ele pode acabar se tornando o seu sem você saber. É claro que quando a gente fala de heróis, né, a gente não está falando para você que você precisa literalmente se matar por uma causa nobre, né, como a maioria deles fazia. Mas isso é um símbolo para você entender que na vida, herói é aquele que sabe colocar o certo, que sabe colocar o justo, o verdadeiro na frente dos seus interesses pessoais. É aquele que sabe abdicar do seu próprio benefício para fazer o que é certo. É aquele que entende que a vida dele é uma forma de servir a algo maior, de servir a um ideal, de servir a algo que está além de si próprio. E para servir esse algo que está além de si próprio, ele não se incomoda, ele não se importa se o preço que ele tiver que pagar seja o preço da sua própria vida ou do seu próprio bem-estar, entre aspas, né? Já que ele vai estar se sentindo bem fazendo aquilo, de uma certa forma. Afinal, como o João gosta, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tio Ben já dizia, hein? Não pode falar que não avisou. Um outro ponto que é interessante a gente ter é que geralmente quando as pessoas começam a estudar o herói, coloca pôster dele no quarto, usa camisa também. Não tem problema nenhum você ter um pôster, você ter uma camisa, você ter a fotinha dele em algum canto, você utilizar como o fundo de tela do seu celular, do seu notebook. Não importa isso. Isso não tem problema algum. Desde que você saiba que aquilo ali é um símbolo para te despertar algo elevado. Quando você utiliza a camisa do super-homem, não significa que você é o super-homem, mas que você vai buscar atributos que o super-homem tem. Não de voar, mas de se comportar. Ai, meus olhos! Mas de se comportar como um herói, de saber o momento de se colocar no cenário no qual você está para impedir as injustiças, abdicando de algo pessoal e pensando na coletividade. E isso é muito interessante porque nós buscamos esses símbolos de herói, né? Não só porque eles estão ao nosso redor, mas porque tem algo dentro de nós que se conecta com isso. E é importante esse adendo que o Paulo fez para a gente tomar cuidado para não se conectar pelo motivo errado. Porque o herói não é herói porque as pessoas o reconhecem como herói, ou porque ele tem grandes poderes. O herói é o herói pela parte que às vezes a gente nem quer fazer, que é a de sacrificar, a de realizar de fato o sacrifício em prol da coletividade. Então é importante que a gente tenha essa referência
por esse viés. Não pelo viés de tipo, eu sou super poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Até no filme da Disney do Hércules, isso fica muito claro, né? Porque o Hércules se torna o grande herói para a sociedade, ele é o forte, ele enfrenta todos os monstros, ele vence teoricamente todas as batalhas, mas para os deuses ele ainda não é um herói. Ele ainda não se provou como herói. Ele só se prova de fato quando ele tem um ato de amor verdadeiro, quando ele se sacrifica em prol de uma outra pessoa. Então, é importante que a gente tenha isso sempre em mente. Isso me faz pensar em quantos heróis anônimos nós não temos na nossa história, né? Que de vez em quando até vêm a ser conhecidos, né? Hoje em dia a gente vê, fulano na Segunda Guerra que salvou não sei quantos judeus, não sei o quê. Mas você vê, eram verdadeiros heróis da humanidade que ninguém conhecia. Heróis anônimos que devem existir aos montes por aí, não é verdade? Então, se você gostou desse vídeo, tanto quanto nós gostamos de fazê-lo, deixa o seu like, por favor. Se inscreve também no canal, caso você não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem gostar, que você conhece, que acham que vão gostar desse tema. Compartilha com elas. E também clica no sininho para você sempre saber quando sair vídeo novo ou qualquer outra notificação. E lembre-se também de se inscrever nas nossas redes sociais. A gente sempre tem umas mensagens legais lá que podem te ajudar na sua jornada heróica. Instagram, Facebook, enfim, interage com a gente por lá também. E até a próxima. Tchau, tchau.